Imprudência, motorista bêbado derruba quiosque em Ceilândia. Mais uma baixa, assessor de comunicação da Casa Civil é o mais novo demitido do governo. O ministro Onyx Lorenzoni nega a crise e diz que é leal a Bolsonaro. Mercosul, emplacamento segue suspenso no Detran e carros comprados a partir de amanhã já terão novas placas que podem custar até R$ 128. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. Imagine só acordar e descobrir que seu ganha-pão foi praticamente destruído por imprudência de um motorista. Foi isso que aconteceu com uma família dona de um quiosque em Ceilândia Norte. Hoje de manhã, um homem bêbado que não teve o nome nem idade revelados derrubou parte da loja. Ele perdeu o controle e invadiu o quiosque com carro e tudo. E para completar, bandidos aproveitaram a situação para saquear a loja. O acidente que aconteceu nesta manhã de sexta-feira foi dentro do comércio do Seu Vicente, que fica na EQNM 2, em Ceilândia Norte. O homem contou à nossa equipe de reportagem que estava se preparando para mais um dia de trabalho quando recebeu a má notícia que o único sustento da família foi destruído. Eu cheguei aqui, um carro tinha invadido o meu comércio, né? É a segunda vez já, né, que acontece isso, né? Sobrevivo disso aqui, minha esposa é doente, mal de Alzheimer também, né? Testemunhas disseram que o motorista embriagado perdeu o controle do carro e bateu na entrada do quiosque. A situação, que já era ruim, ficou ainda pior quando bandidos aproveitaram para saquear o local. Enquanto a polícia saiu, eles já entraram aqui e roubaram o som, né? Estava lá dentro. O prejuízo soma mais de R$12 mil. Agentes informaram que o motorista do carro fez o teste do bafômetro, que comprovou que ele estava alcoolizado. Até o fechamento desta reportagem, o homem continuava preso porque não tinha pago a fiança estipulada de R$2 mil. Leilão suspenso, uma decisão liminar da Justiça Federal proibiu ontem a venda de um terreno da União na Octogonal. O lote pode ter sido avaliado bem abaixo do valor real de mercado, o que causaria um prejuízo de mais de 180 milhões de reais. O leilão foi barrado a partir de uma ação popular que questionava o valor da venda do terreno. A área de 64 mil metros quadrados custa 435 milhões de reais, mas no edital de concorrência pública da Secretaria do Patrimônio da União do Ministério da Economia, o valor da venda não ultrapassava os 260 milhões de reais. Por conta dessa suspeita de subavaliação por parte do Ministério da Economia, foi suspenso o leilão que era para ter acontecido na tarde passada. A decisão judicial saiu 1h20 antes de a sessão pública da licitação. A ação popular foi ajuizada por moradores da Octogonal. Eles querem evitar o leilão, pois, segundo o grupo, existe um projeto de construção de mais uma quadra residencial no bairro, mas eles estão mobilizados em transformar a área num parque urbano. A Advocacia Geral da União disse que está analisando a decisão judicial e estudando a possibilidade de recurso. Olha, mais uma baixa na Casa Civil. Depois de demitir 2 vezes Vicente Santini, Bolsonaro agora mandou tirar o assessor de comunicação de Onyx Lorenzoni. Gustavo Chaves Lopes deixa a Casa Civil por ter comunicado à imprensa que o presidente havia garantido a permanência de Santini depois de ter anunciado que ele sairia por ter usado um avião da FAB para ir à Índia. No mesmo dia, o servidor foi readmitido em outra função e ontem acabou exonerado novamente. A crise na Casa Civil fez Onyx Lorenzoni voltar de férias mais cedo. Ele já está em Brasília e chegou negando que haja crise, se disse leal ao presidente, mas os dois devem conversar entre hoje e amanhã. Olha, outra baixa foi no Ministério da Educação. O secretário de Educação Superior, Arnaldo Barbosa, alegou motivos pessoais e pediu para sair. Não se sabe ainda quem entra no lugar. O ministro Abraham Weintraub vem sofrendo pressões de todos os lados desde que os erros na correção do Enem vieram à tona. Um dos críticos tem nome e sobrenome, cargo de peso, Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Veja só. De fato, o ministro da Educação atrapalha o Brasil, atrapalha o futuro das nossas crianças, está comprometendo o futuro de muitas gerações, porque cada ano que se perde, né, com a ineficiência, com o discurso ideológico e péssima qualidade na administração, para mim é um desastre. Eu acho que ele brinca com o futuro de milhões de crianças no Brasil e acho que é grave a forma como ele vem administrando o Ministério da Educação, mas se vai demitir, se vai exonerar, eu não tenho nenhuma preocupação com isso e esse não é o meu papel. O meu papel como cidadão e como político é dar a minha opinião. Fui perguntado, eu dei a minha opinião.
O ministro da Educação ainda não se manifestou sobre as duras críticas públicas de Rodrigo Maia. Para falar sobre este assunto, já está aqui o Cláudio Humberto. Muito boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Será que podemos ter uma dança das cadeiras na esplanada? Olha, o Rodrigo Maia, como parece ter sentido ou percebido, como se diz em política, né, sangue na água. É como se ele tivesse ali intuído que o Weintraub, o ministro da Educação, pode ser demitido ou pode ser substituído. Ele então resolveu fazer essas críticas duras. Mas ninguém, apesar de o ministro da Educação dar todas as razões para receber ou ouvir críticas duras, ninguém deve acreditar na sinceridade da preocupação do presidente da Câmara com o futuro das criancinhas do Brasil. Na verdade, ele está muito irritado com o ministro da Educação por haver demitido, o ministro demitiu, um indicado de Rodrigo Maia para presidir o bilionário Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Pense no órgão público federal que tem dinheiro. Ele se chama FNDE, exatamente esse fundo que tem um orçamento de mais de 60 bilhões de reais para gastar com construção de escola, construção de creche, com o livro didático que é custeado pelo fundo, a merenda escolar de todo o Brasil, o dinheiro sai desse fundo. Quer dizer, é poder demais a qualquer político. E o Rodrigo Maia tinha indicado o presidente do fundo, que é um sujeito chamado Rodrigo Dias, que foi presidente da FUNASA no governo de Michel Temer. Só que depois da indicação desse senhor, o Weintraub assumiu o ministério, numa dança de cadeiras. E o Weintraub, que tinha carta branca do presidente para nomear a equipe que bem entendesse, resolveu substituir o presidente do FNDE, irritando profundamente o presidente da Câmara. É por isso que ele está irritado com o Weintraub, não é por conta de questões ideológicas de má qualidade ou preocupações com o futuro das criancinhas do Brasil. Depois disso, o Rodrigo Maia e o seu partido, o DEM, entraram numa campanha de bastidores no sentido de derrubar o ministro da Educação para fazer voltar ao cargo Mendonça Filho, um ministro da Educação que, aliás, até se ouve bem como ministro da Educação do governo de Michel Temer. E amanhã é o último dia de inscrição para quem quer tentar uma bolsa nas universidades particulares por meio do programa Universidade para Todos, o ProUni. Com o maior número de bolsas ofertadas até hoje, ao todo são mais de 250 mil oportunidades, entre 100% e 50% de desconto na mensalidade. As inscrições devem ser feitas no site prouni.mec.gov.br. No momento da inscrição, o candidato deve colocar o número de inscrição do Enem 2019. E a seguir, o Congresso volta segunda-feira mergulhado na reforma tributária. E o Band Cidade está voltando daqui a pouco. A gente antecipou aqui no Band Cidade no início da semana, mas não custa lembrar. O Detran suspendeu o emplacamento de veículos ontem e hoje para adaptação do sistema para as novas placas do Mercosul, que começa a valer na segunda-feira. O prazo para o Detran se adaptar acaba hoje, justamente. A gente vai acompanhar, portanto, os próximos passos. A adoção do novo modelo atende a uma determinação do Conselho Nacional de Trânsito. Inicialmente, a placa será obrigatória nos casos de primeiro emplacamento, roubo, furto, extravio ou dano da placa. Para isso, será cobrado do motorista, em média, R$ 128, mesmo preço atual. Segundo o Detran, o novo modelo possui elementos de segurança como QR Code e dispensa do uso do lacre. Outra mudança vai ser a saída do Detran no processo de emplacamento do carro. Mas no site do departamento há a lista das empresas prestadoras do serviço. Por conta dessas alterações, o Detran suspendeu o serviço de emplacamentos ontem e hoje. O atendimento volta na próxima segunda-feira. Vamos falar agora sobre o coronavírus para provar ao mundo que tem condições de erguer um hospital para vítimas do coronavírus em menos de 2 semanas. Uma TV chinesa está transmitindo a construção em tempo real. Mais de 4 mil pessoas trabalham 24 horas por dia para erguer o hospital na próxima segunda-feira em Wuhan. Aqui no Brasil são 9 casos suspeitos e o Ministério da Saúde anunciou que abrirá licitação para 1.000 novos leitos de UTI em todo o país, ampliando o atendimento para possíveis pacientes infectados. E cada UTI custa, em média, 15
a R$20 mil por mês, mas o governo não sabe quanto a medida vai custar exatamente aos cofres públicos. Ontem, a OMS decidiu decretar emergência sanitária global. Enquanto cerca de 60 milhões de pessoas seguem confinadas na província de Hubei, a comunidade internacional isola a China. Companhias aéreas continuam suspendendo voos para o país. A Rússia anunciou que vai fechar a fronteira leste de mais de 4 mil quilômetros que permeia o território chinês. Um cruzeiro com quase 7 mil pessoas a bordo foi retido na Itália e ninguém pôde desembarcar por conta de uma suspeita de coronavírus. Uma mulher foi isolada no quarto, mas exames iniciais testaram negativo para a doença. Empresas estão fechando escritórios por tempo indeterminado em solo chinês e oferecendo a opção de trabalhar de casa. A Federação Chinesa de Futebol diz que todos os jogos das ligas locais foram cancelados. Ainda não há data prevista para a volta das partidas. Em Wuhan, onde o surto começou, cerca de 4 mil pessoas trabalham dia e noite na construção de 2 hospitais. O primeiro deles deve começar a receber pacientes já nesta segunda-feira. Nos Estados Unidos, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças notificou o primeiro caso de contágio interno em solo americano. O marido de uma mulher que contraiu coronavírus em viagem a Wuhan, na China. Japão, Alemanha e Vietnã também já registraram casos de transmissão entre pessoas que não estiveram na China. Em Genebra, na Suíça, a Organização Mundial da Saúde voltou a se reunir para debater o avanço do coronavírus e decretou emergência sanitária global. Não há necessidade de restrição de viagens e nem de comércio. A declaração vem acompanhada de um plano de resposta global, com protocolos que deverão ser seguidos por todos os países. Desde que o sistema foi criado em 2009, a OMS decretou 5 emergências globais. Uma delas envolveu o Brasil, em 2016, por conta do Zika vírus. Cláudio Humberto, como o Brasil deve se preparar aí para a possível chegada do coronavírus? O Brasil está se preparando, né? Está preparado para isso, tem que haver uma contenção sanitária nos aeroportos. O vírus vai chegar, não tenha dúvida, mas ele virá de avião, né? E é por isso que a prioridade do governo é exatamente promover ali uma vigilância severa no desembarque de voos que tiveram origem na China. Mas é assim, apesar da gravidade do problema, é preciso ninguém entrar em pânico, não é para tanto, né? A Organização Mundial de Saúde decretou ontem emergência global em relação ao coronavírus. Aí todo mundo fica parecendo que é uma coisa que vem aí para simplesmente dizimar a população da Terra. Não é bem assim. A Organização Mundial de Saúde é a 5ª vez que decreta emergência global desde 2009 para cá. Decretou 2 vezes em razão do vírus Ebola, uma vez do Zika vírus, lembra? Em 2009 foi Zika vírus, poliomielite, enfim, essa é a 5ª vez que a OMS, só de 2009 para cá, decreta ou declara emergência global. E como todas as outras, também essa, a humanidade vai passar bem por ela, vai enfrentá-la e vai vencê-la, como aconteceu, por exemplo, no SARS, que também foi uma manifestação muito semelhante, uma espécie de gripe que matou pessoas, etc. É preciso lembrar também e dar atenção aos números. Até agora são 200 e poucos mortos na China, é muita gente. Mas na China há muita gente. Na China são 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. Quer dizer, 200 mortos em 10 mil casos confirmados representam 2% dos casos confirmados. É muito pouco. É preciso lembrar também que as mortes até agora só ocorreram em território chinês. Não houve nenhuma morte por coronavírus em qualquer outro país onde a doença foi confirmada. Portanto, é grave a situação. Os governos estão tomando todas as medidas para tentar proteger as suas populações dos respectivos países, mas não é caso para pânico, é preciso ter muita calma nessa hora. Agora a contagem regressiva para a volta do Congresso Nacional. O ano legislativo começa segunda-feira e é mais curto por conta das eleições municipais. O desafio é aprovar reformas em tempo recorde. A principal delas mexe com a vida de todos nós, a tributária. A pauta econômica estará no topo da lista de prioridades. O sistema tributário é um problema hoje para o crescimento, né, e para a melhoria da produtividade do setor privado brasileiro. Significa
pode crescer muito, pode gerar muito emprego com a reforma tributária. E a administrativa, todos já viram que esse Estado custa muito e serve pouco. O Planalto ainda não sabe se a proposta será única ou fatiada. Para não perder apoio político logo de cara, o governo deve concentrar os esforços iniciais nos impostos federais. A proposta do governo, ela é boa porque ela não cria nenhum problema de pacto federativo, ou seja, ela não mexe em receita de governadores, de prefeitos, ela só trata daquilo que é de competência da União Federal. Alguns pontos que a equipe econômica tem defendido são a criação do Imposto sobre Valor Agregado, o chamado IVA, fundindo 3 tributos federais, o PIS e o COFINS, que incidem sobre a receita das empresas, e o IPI, sobre produtos industrializados. O valor da alíquota seria de 11%. Também propõe alterações no imposto de renda para cobrar mais de quem ganha mais e desoneração da folha de pagamento de alguns setores da economia. Em palestra nesta quinta, o ministro da Economia defendeu que os pontos principais sejam tratados em diferentes projetos de emenda à Constituição. Estamos juntando com o COFINS, estamos entrando com o nosso IVA federal aqui. Estados e municípios estão de acordo? Municípios estão em dúvida, estados estão de acordo. Ok, 26 estados acoplam. O país tem hoje cerca de 25 impostos entre federais, estaduais e municipais. Segundo o Instituto Brasileiro de Tributação, o contribuinte trabalha quase 6 meses do ano só para pagar tributos. Do jeito que o sistema é hoje, eu acabo tendo tributos incidindo, 2 ou 3 tributos incidindo sobre uma mesma base. O que o governo quer é simplificar isso, para que o tributo incida, de fato, sobre uma determinada riqueza, mas incida uma única vez e acabou. O governo deve enviar ao Congresso o texto da reforma administrativa em até 3 semanas. O principal ponto da proposta é o fim da estabilidade para novos servidores públicos. Cláudio Humberto, não seria esse momento de, em vez de só simplificar, reduzir também a carga tributária? Mas não devemos ter nenhuma esperança com relação a isso, né? O fato é que o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, eles não se entendem quando se trata da ameaça de reduzir a receita tributária deles. Eles não abrem mão de impostos. O máximo que a gente pode esperar é a facilitação da vida para o governo, substancialmente para o governo. E alguma coisa ali também para quem paga impostos. Eles vão acoplar, vão reduzir, vão agrupar meia dúzia de impostos num só, etc. Mas a carga tributária, o percentual que vai incidir sobre o que você come, sobre o que você paga, sobre o que você consome, isso vai continuar o mesmo. A gente deve torcer para que esses caras, ou não dar ideia aqui, para que esses caras não aumentem a carga tributária. Reduzir mesmo, que é bom, que é necessário, que tanta gente precisa, olha, é improvável. O presidente Jair Bolsonaro foi atendido no início da noite de ontem no Hospital das Forças Armadas. Ele voltava de Minas Gerais, onde sobrevoou as áreas devastadas pela chuva. O presidente sentiu um desconforto na região do abdômen e foi direto para o hospital. Bolsonaro ficou cerca de 1h30 no HFA e depois seguiu para o Palácio da Alvorada, onde está até agora. Ele não tem agenda hoje e nem falou com a imprensa, como costuma fazer todas as manhãs. O Planalto não divulgou nota oficial sobre o estado de saúde do presidente. Falar aqui do Carnaval 2020, a Secretaria de Cultura anunciou como será o Carnaval deste ano aqui em Brasília e ainda as principais atrações. Um novo polo carnavalesco vai tomar conta da esplanada dos ministérios. Com 180 blocos cadastrados, 49 com o apoio do FAC e outros 131 independentes, o Carnaval 2020 vai continuar sendo organizado em formato de polos carnavalescos, montados no setor comercial sul, Fonarte, Praça dos Prazeres e na esplanada dos ministérios. De acordo com o secretário de Cultura, esse modelo facilita a organização do evento e a segurança nos locais. A expectativa é que mais de 1 milhão de foliões passem pelas festas de carnaval do plano piloto. A segurança é assim, a principal preocupação hoje do nosso carnaval. Sabe, nós estamos assim, querendo que o folião, a pessoa que está brincando no carnaval, possa ir inclusive com sua família. Nós estamos destinando inclusive aqui no Polo Esplanada espaço para essas pessoas, para que elas possam ir com suas famílias.
assistir o carnaval, brincar o carnaval com total segurança. O Polo da Esplanada promete ser o carro-chefe deste ano e vai ser o primeiro espaço financiado a partir da iniciativa público-privada. No palco principal, a programação vai contar com atrações como Preta Gil, Psirico, Nação Zumbi e Elba Ramalho, em apresentações gratuitas. O novo Polo já faz parte das comemorações dos 60 anos de Brasília. É o presente que nós estamos dando como Estado à população de Brasília pelos seus 60 anos. Na verdade, o palco principal é tudo, é o conjunto das atividades de carnaval que vai fazer deste ano um carnaval exemplar. A expectativa do GDF é que sejam gerados 20 mil postos de trabalho no período do carnaval e que sejam injetados 240 milhões de reais na economia da capital. Claro, Roberto, dá para esperar um grande carnaval neste ano? A gente espera que sim, né? Se consolida em Brasília, né, Rodrigo? O carnaval de rua, que é a forma mais espontânea de se brincar o carnaval, os blocos carnavalescos, etc. É isso que é bom. Quanto maior o número de blocos, melhora o carnaval. Blocos gigantescos, esses, de fato, não são o melhor que o carnaval pode oferecer. O ideal é que o governo, aos poucos, desembarque dessa história, né? Não dá para a gente imaginar dinheiro público sendo usado para a promoção do carnaval. Dinheiro público serve para outro, tem que ser aplicado em outras coisas. O que o governo tem que fazer é garantir a segurança das pessoas. O secretário tem toda a razão. Esse carnaval tem que priorizar essa questão. A gente viu nos anos anteriores uns bandidos que entram no meio da folia para esfaquear, covardemente, né, criminosamente esfaquear as pessoas. Então, esse tipo de cuidado tem que haver, saúde pública, segurança, limpeza pública, é isso que o governo tem que se preocupar. Não tem que estar dando dinheiro público a bloco, nem muito menos à escola de samba. E a seguir, a SLU amplia a coleta seletiva e começa a campanha educativa. A pesquisa mostra que Brasília é a cidade que mais produz lixo e que menos recicla. E o Band Cidade está voltando já. A partir de segunda-feira, novas áreas do DF passam a fazer parte da coleta seletiva. Sobradinho 2, Setor Militar Urbano e Granja do Torto são algumas delas. Hoje, 25 regiões administrativas são atendidas pelo serviço, recolhendo, em média, 120 toneladas de resíduos por dia. Só que isso é só uma parte do lixo produzido aqui na capital do país. Um levantamento do Instituto Lixo Zero mostra que Brasília é a cidade que mais produz lixo no país. São 4,5 toneladas diariamente. Além da que mais produz, Brasília é a que menos recicla. Daí a importância de abraçar a coleta seletiva. Veja aí na reportagem. De porta em porta. É assim que os funcionários de 3 empresas de saneamento básico, em parceria com o SLU, levam informações para a população do DF sobre coleta seletiva. O objetivo aqui é conscientizar as pessoas sobre a importância de separar o lixo, reciclar e, é claro, ensinar como fazer isso. A gente passa de porta em porta, né, para saber se o morador tem o hábito de fazer a separação do lixo, se não tem. Aqueles que não têm, a gente passa a importância de que é hoje fazer essa separação, né? Sem contar que é de extrema importância para toda a sociedade, né? E principalmente para os pais e mães de famílias que dependem dessa separação para estar levando alimentos para sua casa, né? Durante as visitas, que ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde, os funcionários encontram gente que não faz ideia da importância desse trabalho. Eu boto tudo aí no saco, aí o carro leva. Depois de ouvir as explicações, a dona Maria garante que agora vai conseguir separar todo o lixo de casa. E vai definir o que é seletivo, o que é orgânico para os coletores pegar. Sim. Aí se a senhora puder fazer isso, vai ser muito bom, tá bom? Obrigada. Obrigada. Nada. E agora, entendeu? Entendi. Vai conseguir separar agora? Consigo. Vai separar. Vou separar. Desde outubro do ano passado, 26 regiões administrativas do DF contam com a coleta seletiva. E em breve, o serviço vai cobrir todo o Distrito Federal. Quem já está familiarizado com o tema aprova a iniciativa do SLU e ressalta a importância de levar conhecimento para quem não tem. Cada cidadão tem que fazer a sua parte, né? A gente tem que separar o nosso lixo. Aqui mesmo a gente separa o lixo orgânico do lixo reciclável. A gente faz questão de colocar no dia certo, porque a gente entende que para a comunidade, para o mundo como um todo, a gente tem que fazer a nossa parte.
E para saber os dias e horários da coleta seletiva aí da sua região, é só acessar o site slu.df.gov.br. Olha, a Secretaria de Saúde divulgou hoje o primeiro boletim da dengue de 2020. Nas 2 primeiras semanas de janeiro, foram 1.296 casos notificados, sendo 27 confirmados e desses, 3 são considerados graves, com uma morte no Guará. Hoje também a Secretaria de Saúde deu início às inscrições para as vagas temporárias de agente comunitário de saúde e agente de vigilância. São 600 vagas com salário de até R$ 2.000, auxílio alimentação e transporte. Os interessados devem entrar no site igesdf.org.br, já está na tela aqui para você. Está terminando hoje o prazo para inscrição no crédito, a indicação do crédito do Nota Legal no abatimento do IPTU ou do IPVA. As indicações que começaram no dia 4 de janeiro já foram realizadas por mais de 191 mil consumidores. Lembrando que os créditos valem apenas para quem tem carro ou imóvel próprios registrados no Distrito Federal. E o site é esse aí que está aparecendo na sua tela, notalegal.df.gov.br. E aqui na Band, você sabe, tem um canal direto para fazer suas denúncias, mandar vídeos, mostrar os problemas aí na sua região. É o nosso WhatsApp, 999769204. O Band Cidade Primeira Edição vai ficando por aqui, vem chegando a galera dos donos da bola. O Bruno Mendes já está comigo aqui. Quer dizer, então, Bruno, que tem japonês na área, é isso? Japonês, o Honda vai acelerar bonitinho no Botafogo, viu, Renan? Boa! E no fim de semana, muito jogo? Fim de semana vem Candangão por aí, mais uma rodada daquelas pro pessoal aqui no Distrito Federal, viu, Renan? Maravilha, bom programa, Bruno, valeu!